Olá, pessoas! Mais um vídeo nosso da Futura Consultoria e falando mais um pouquinho de um assunto que eu amo, sou suspeita para falar, que já tem outros vídeos que a gente já gravou sobre isso, sobre a questão da gestão aí, o gerenciamento de resíduos sólidos e uma lei principal que a gente segue, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 2.305. O que eu queria falar nesse vídeo é a importância da gente aplicar um dos instrumentos dessa legislação. Então, toda política, ela tem lá os seus objetivos, a gente já tem um vídeo falando sobre isso, os objetivos, os seus princípios e também os seus instrumentos, que seriam aí a forma da gente colocar essa lei em prática. E um dos instrumentos dessa legislação que eu acabei de falar, que é a Lei 2.305 de 2010, são os planos de gerenciamento de resíduos. Então, acredito que se não for ou mais, é um dos mais importantes instrumentos aí para essa lei entrar realmente em prática, que ela seja colocada realmente em prática e que a gente consiga aí benefícios também, tanto para os municípios como para os estados e para as empresas. E aí eu vou explicar um pouquinho porque eu estou falando dessas esferas. Quando a gente vem falando dos planos, né, como ela é um instrumento, a gente já tem artigos separados para cada tipo de plano. Então, a legislação, ela traz a obrigatoriedade de a gente ter um plano nacional de resíduos sólidos, e aí a gente tem um conteúdo mínimo para esse plano. Ela também traz a obrigatoriedade de a gente ter um plano estadual de resíduos sólidos, e aí também a gente tem lá os itens que são necessários para cada plano, e os planos municipais de gerenciamento de resíduos sólidos, que também, aí, se eu não me engano, são mais de 15 itens que devem ser contemplados nesses planos. E aí, por fim, a gente tem lá no artigo 20, falando sobre os planos de gerenciamento de resíduos para algumas atividades, e aí a própria lei, né, no próprio artigo cita, então, por exemplo, para quem gera resíduo industrial, então, indústrias são obrigadas a fazer o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Atividades como mineração são obrigadas a fazer também esse plano. Atividades de saúde, né, serviços de saúde, hospitais, clínicas, etc., também precisam. Serviços de saneamento também precisam fazer os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Além desses, a gente também tem outros, como, por exemplo, atividades, organizações, instituições que não gerem resíduo perigoso, mas por causa do volume é necessário, é importante que se faça esse tipo de gerenciamento. Exemplo, shopping center. Né? Se a gente for pensar em resíduo perigoso, é muito pouco, né? São lâmpadas e tal. Mas a gente tem uma grande quantidade de resíduos não perigosos, orgânicos por causa das praças de alimentação e os resíduos recicláveis também, caixa de papelão, plástico, etc. Vejam que não é considerado um resíduo perigoso, mas a gente tem um volume muito grande. Então, esse tipo de atividade deve sim elaborar o seu plano de gerenciamento de resíduos. Além disso, atividades que gerem resíduos perigosos, e lembrando que esse resíduo perigoso a gente tem que pegar a classificação dele lá na NBR 10.004, né? Se é perigoso, ele é classe 1. Além disso, também a gente tem as atividades aí agropastoris que precisam também elaborar aí os seus planos de gerenciamento de resíduos. Então, fiquem ligados para quem trabalha em empresa ou no shopping center ou universidade, escolas, etc. Deem uma olhadinha no artigo 20 da Lei 2.305 e vejam se vocês se enquadram nisso. É importante. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a CETESB, nas renovações de licença e também nos pedidos de novas licenças ambientais, já está pedindo, né? Já está não, né? Porque a lei é de 2010, mas já está solicitando aí os planos de gerenciamento de resíduos. E caso precisem fazer isso e não saibam como, contem com a gente, a nossa consultoria também faz esse tipo de serviço, ok? Deixem aí seus comentários, curtam nossa página no Facebook, no Instagram e também se inscrevam aí no nosso canal. Obrigada, gente, até mais!